diz que a nossa luta não é contra os seres humanos. Diz que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra a potestade do inimigo, mas sim contra espíritos da treva. Eu quero dizer para vocês que ouvem, para vocês que estão ouvindo a palavra do Senhor, eu quero dizer, Deus chamou a Jeremias para profetizar as nações e dizer que quando Babilônia estava se acabando, dizer que tinha um povo ainda, tinha um profeta de Deus naquele lugar. Hoje nós estamos vivendo talvez um dia de Babilônia, a qual realmente nós não vemos saída. Mas eu quero dizer que ainda há profetas do Senhor que dobram o joelho por essa nação. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Puxa vida, esse dia vai estar na história, né? Daqui a 50 anos vai estar nos livros de história esse dia. E tu olha aqui e parece que não está acontecendo nada, né? Tu olha na rua e tá tudo normal, né? Vontade de chegar para as pessoas e dizer, né? Pessoal, tem um golpe acontecendo aí, vocês não estão vendo? Né? Jeremias tem que 2. Bom, eu acho que aconteceu um golpe no Brasil. O Brasil é um país muito criativo, então os golpes mudam de face, de jeito. Nós já tivemos todo tipo de golpe. A gente poderia chamar isso de metamorfoses do golpe. Ele é um golpe hipermoderno. Um golpe hipermoderno porque é um golpe que não é tramado escondido. É um golpe ao vivo na televisão. É um golpe com simulação de direito de defesa. É um golpe votado no Congresso. É um golpe com o ritual definido pelo Supremo Tribunal Federal. Mas é um golpe. É um golpe porque tudo é simulação. Sem armas, sem tanque na rua, sem sangue. Ele é tão golpe, ele é a ruptura da ordem, da instituição. Ele fecha um ciclo de normalidade institucional que a gente vivia. Qual vai ser o adjetivo que eles vão dar para esse golpe? Enfim, pode variar, como durante muito tempo a gente chamava de golpe militar, o de 64, e hoje a gente percebe mais claramente como um golpe civil-militar, com um claro, né, que não era tão claro na época, mas um claro ordenamento externo, né, que vinha de fora. Como é que vai se chamar isso na época? Um golpe de traição de parceiros, um golpe jurídico, um golpe midiático, não sei que nome que vão dar, mas golpe é golpe. Golpe significa tu passar por cima da lei para chegar onde tu quer. A oposição no Brasil estava saturada de perder a eleição para o PT. 4 eleições é muito tempo, dá desgaste e dá desespero. Ela esperava uma situação favorável, ela esperava uma possibilidade, um pretexto. O PT cometeu muitos erros. A corrupção, ela de fato existe. Ela é decorrente do sistema político-eleitoral brasileiro, mas de toda maneira é uma escolha. Para acabar com a corrupção, é preciso que a justiça investigue a fundo. O Brasil precisa saber definitivamente quem roubou, quem mandou roubar. O que tá bom vai continuar. O que não tá, a gente vai melhorar. O que tá bom vai continuar. O que não tá, a gente vai melhorar. Um coração valente.
Em 2014, a eleição foi disputadíssima e vencida por uma maioria frágil contra, além dos 54 milhões da chapa vitoriosa e dos 51 milhões do candidato derrotado, Aécio, havia mais 30 milhões de insatisfeitos que anularam o seu voto, que de várias maneiras não votaram em nenhum nem outro. Então ali tem um sintoma fortíssimo. Por outro lado, o candidato derrotado, Aécio, e seu conjunto de forças, nunca aceitou a derrota. E desejei a ela sucesso na condução do seu próximo governo. E ressaltei que considero que a maior de todas as prioridades deve ser unir o Brasil em torno de um projeto honrado e que dignifique a todos os brasileiros. Se constrói, então, né, dentro desse caldeirão todo, a tal da pedalada, de uma irregularidade, sem dúvida, de uma infração administrativa que não caracteriza, que não tem dolo, né? Uma infração administrativa tradicionalmente praticada e chancelada pelos diversos tribunais de contas dos estados e da União durante décadas. Se a Dilma não conseguir 28 votos, tendo plena razão jurídica, é realmente um sinal de uma dificuldade de articulação política tremenda. Porque você só basta articular politicamente, porque do ponto de vista jurídico não há razão para impeachment. A pergunta que eu faço, inclusive, para quem argumenta que há e tenta fazer um malabarismo pseudo-jurídico para construir uma tese de que há razão, é a seguinte: quais foram os atos da presidente Dilma, ou quais foram os crimes de responsável da presidente Dilma, que não foram cometidos pelo vice-presidente Michel Temer? Eu considero que o Brasil não é um país democrático, é um país que vive de pequenos intervalos democráticos. Toda a história, desde a proclamação da República, é a história de um Estado que é, enfim, dominado por forças econômicas, né? O Brasil está longe de ser uma nação. É um lugar onde se fazem grandes negócios. O que significa, na verdade, a permanência e a manutenção da democracia brasileira, né? Ela é, na verdade, a desconstrução de privilégios que a elite construiu ao longo desses 500 anos no Brasil e que nos últimos 13 anos tiveram transformações profundas. Teve um momento significativo da minha vida em Brasília quando se faz a lei das empregadas domésticas, né, de construir direitos que esse setor de trabalhadores e trabalhadoras ainda não tinham. E o que se vai ouvir das pessoas, né? Você vai ouvir das pessoas, eu não sei como é que isso foi em Porto Alegre, mas imagino que tenha se reproduzido no país inteiro, a lamúria de que, bom, agora até estas pessoas têm direito a isso, porque a sociedade brasileira é uma sociedade que não conseguiu romper simbolicamente com a estrutura escravocrata. Do ponto de vista do racismo, que daí não é preconceito, que são coisas um pouco diferentes também, porque na enfermagem, assim, de sentir que as pessoas ainda não acreditam que aquele seja o lugar de uma pessoa negra. Então, quando a gente tem essa coisa, né, de qual é o teu lugar referente à tua cor, né, isso é racismo. Já não é só preconceito, né?
só ir ver quem é que tá protestando contra ela. É só os burgueses. Isso aí, só burguês. Isso aí. Vai lá ver quem é que tá protestando contra o impeachment. É o sem terra, é o pessoal das periferias, o pessoal dos movimentos sociais. Uma briga de quadrilha que tá acontecendo. Então não adianta trocar 6 por meia dúzia. Né? Eu não concordo com a política do PT também, não. Entendeu como? Com essa política econômica deles, não. Mas eu sei que eles estão mais voltados para a questão social do que o restante dos que se dizem representantes do povo. A questão do pré-sal, por exemplo, que o Lula botou o regime de partilha. Quer dizer, quem acha petróleo tem que dividir com o país. Tem que, claro, evidentemente, como que não? O petróleo é nosso. E o regime que eles querem estabelecer, que é o de concessão. Quem explora o petróleo é dono do petróleo, só paga os impostos. E depois devolvem os impostos, se a empresa tiver um prejuízo. Então não é aceitável isso aí. Principalmente que é um ano de eleição. Quando o cidadão vai lá, porque a urna, cara, é nossa guilhotina hoje, né? Pode cortar a cabeça na hora de votar. Tu vai lá e corta as cabeças. Tem as fichas limpas, a ficha suja. Derruba esse governo! O Lula cachaceiro! Devolve meu dinheiro! Se o PT estivesse fazendo um bom governo, nós não estaríamos aqui. O time de futebol, quando está perdendo, a gente troca o técnico e a esperança volta. E a economia que move o país, a gente sabe que ela é emocional. A gente tem muita... Eu sou empresário, empreendedor, eu sinto muito na pele isso que está acontecendo no país. Porque realmente a gente acaba ficando intolerante. Brazil. That's the country hosting the Olympic Games this year, right? So nice. But let me tell you, not everything is bright and sunny over there right now. This is no carnival. It's a protest. In fact, one of many. Brazil is going through its worst recession in decades, and now President Dilma Rousseff is facing an impeachment process in Congress. She could be out of office by the time the games start. So what's going wrong? A gente que fala em impostos, tu pode imaginar que quem está lá numa pequena empresa contribuindo com todos os impostos sem sonegar nada, tu enxergar esse monte de cargo comissionado nos órgãos públicos de gente que não produz nada, isso traz uma revolta. Olha, pela Constituição deve assumir o vice-presidente, né? Embora eu acho que nenhum deles vá sanar todos os problemas que a gente tem. Isso aí ainda vai demorar algum tempo. Eu espero que realmente ela seja impedida e que alguma coisa aconteça para o bem dos brasileiros, que nós tenhamos pelo menos um pouco de esperança de um país melhor. Estamos vendo aqui agora a Câmara que estava vazia. Sabe que o impeachment ele está na Constituição, tem que existir uma razão real, né, para a gente estar pedindo impeachment, e a gente está falando da responsabilidade da Dilma como líder. O principal motivo do impeachment são as pedaladas fiscais, né? Desvio do dinheiro público para outras funções que não são as funções de melhorar o nosso país. So debt grew, inflation rose, and unemployment went up. Oh, and what's this about impeachment? Well, President Dilma Rousseff has been accused of borrowing money from public banks in order to cover budget gaps, giving the impression that the government's finances were still in top shape. Now, some prominent lawyers in the opposition thought this was serious enough to warrant her an impeachment according to our Constitution. Other presidents have done that in the past, so President Dilma Rousseff is asking, why am I being singled out? Por exemplo, que eu acho super errado, ter construído o Porto de Mariel em Cuba, ter feito obras na Venezuela e outros países, sendo que aqui nós precisamos de quase tudo. Nós somos um país rico, mas carente em tudo.
Então não há razão para fazer isso. Que este Brasil que nós estamos vendo não é mais dos brasileiros. Nos tiraram até isso. E a gente sabe que o socialismo em si ele não tende a ser ruim se você aplica para o lado bom. Se é para desenvolver, tirar uma pessoa, ajudar ela a sair de baixo para conduzir ela para uma evolução, para um salto, né? A partir do momento que você teve 13 anos de um governo socialista, que agora que você acaba o dinheiro, né? E aquelas pessoas voltam para onde estavam, você viu que não teve eficiência no plano. Como cidadão que trabalho todos os dias, eu sou a favor do impeachment. Eu também. Eu acho que o primeiro passo da mudança é a queda da presidente, porque ela é o espelho para o resto de todo o parlamento. E se tu não tem uma presidente que tem uma autoridade firme sobre uma nação, o que tu vai esperar dos menores, entendeu? Eu acho que ela saindo, eu acho que já é um grande passo para a mudança. Exatamente. Eu penso dessa forma. Muitas pessoas que estão participando desse golpe, que estão apoiando esse golpe, e que eu tenho certeza que, sinceramente, acham que estão batalhando pela democracia. Isso é uma coisa muito assustadora, né? Em 1954 mais 1964 igual a 2016. São golpes interligados, são golpes da mídia, são golpes da classe média, são golpes de inconformidade com setores de centro-esquerda. O Getúlio, de 51 a 54, fez um governo de centro-esquerda, o Jango também. São golpes que têm a ver com reformas de interesse popular e são golpes também que mexem profundamente com uma certa noção de domínio da coisa pública. Quando o Vargas ele chega no poder, no último governo dele, que vai se encerrar de maneira trágica em 54, ele vai fazer uma proposta, então, de uma modernização então, do capitalismo, com industrialização de base, voltada para o nacionalismo, vai estourar a campanha O Petróleo é Nosso, vai fazer, então, um processo de proteger os trabalhadores urbanos. As leis trabalhistas foram criadas só na cidade, também pensando nessa proposta de industrialização, de modernização do capitalismo. Ora, tu cria CLT só na cidade, o que acontece? Os trabalhadores do campo vêm em direção à cidade, tu cria, tu organiza uma mão de obra para a indústria, né? Ou seja, ele cria num processo de querer, então, modernizar o capitalismo de uma forma nacionalista. Só que tu vai enfrentar que interesses de algumas grandes elites locais. Uma delas também é uma elite internacional, que é o do imperialismo norte-americano, que tinha interesse em explorar o petróleo brasileiro. O exército contra em 54, os Estados Unidos e a CIA fomentando o golpe, a tribuna de imprensa não perdoando, Carlos Lacerda não perdoando. E qual é o que vai estourar o discurso da mídia? O discurso que se estoura em todos os processos de golpe aqui no Brasil, que é o discurso contra a corrupção. E Vargas, então, talvez na maior jogada política da sua carreira, ele vai cometer o ato de dar um tiro contra o próprio peito, mas, claro, deixando uma carta testamento, pontuando muito calmamente e muito claramente todos os seus inimigos. Aquele ato político do Vargas adia por 10 anos o golpe, que vai ser dado no seu afiliado político no Jango, também gaúcho aqui como Vargas. Aí, então, o trabalhador e a sua família sofrida, irá trabalhar para ele, porque até aqui ele trabalha para os donos da terra que ele aluga, ou para os donos da terra que ele entrega sua produção. Nunca uma pessoa vai dar um golpe e vai falar: vou sacanear todo mundo, vou dar um golpe aqui. De maneira alguma, a pessoa vai dar um golpe em nome da democracia sempre. A disputa da palavra democracia é muito forte em todos os momentos. Ou seja, os militares, de novo, com aquela UDN lá, que tentou dar um golpe no Vargas, que teve que dar um tiro no peito para não tomar o golpe. De novo, a imprensa brasileira. De novo, os setores para organizar um golpe. O que precisavam? Um apoio da população. Isso vai vir das classes médias ligado da Igreja Católica, que vai ser a marcha da família com Deus pela liberdade. Quem é que vai bater em Deus, na família e na liberdade, né? It's South America's biggest economy. It's the continent's most powerful country, one that thought it was rid of a history of violent military coups. Eu, naquela época, estava recém-formado em Direito. Aí, no dia 1º de abril, os tanques já estavam subindo ali a João Pessoa, na frente da Faculdade de Direito. Parece uma coisa simbólica, né?
os tanques subindo na frente da Faculdade de Direito. Como quem diz, vocês não mandam mais nada em coisa nenhuma. O direito não vale para nós. A diferença é que o instrumento institucional colocado como o protagonista do golpe, que eram os militares em 64, hoje é uma mistura muito mais complexa, que envolve o Ministério Público, que envolve o Judiciário e que envolve a imprensa. No golpe de 64, houve mobilizações de povo bastante significativas, mas com muita repressão e com um poder muito superior da repressão, né? Mas a própria presidenta é um exemplo de que, na vida passada dela e de todos aqueles mártires que morreram pelas armas do regime de 64, como Rubem Paiva e outros, né? Marighella, toda aquela gente, as prisões dos frades dominicanos, como Frei Beto, Frei Tito, que chegou a se suicidar por vítima da repressão, né? Era gente que representava a resistência civil. Quer dizer, a gente recorda esse povo com muita dor, mas também com um sentimento extraordinariamente forte de exemplo. Gente que não se conforma com a injustiça. Daqui minutos vão contar os votos dos golpistas e eu espero que o número de votos não seja o suficiente para tirar o projeto do PT do poder. Não está sendo feito de forma legal o impeachment? Talvez sim, mas eu não vou defender esse impeachment, porque eu não quero o Michel Temer de presidente, nem o Cunha de vice. Eu não quero que essa corte que está no política há muito tempo, né? É uma galera rastejante que vai ficando, se entranhando no poder há um tempão. Como é que eu vou apoiar isso? A história nos prova que a construção da democracia ela é permanente. Por isto, nós estamos em praça pública. Hoje é um congresso conservador que se reuniu para dar um golpe e tenta democratizar esse golpe, dizendo, através da grande mídia, que é mais um processo democrático. Hoje o processo não é democrático, né? A única parte desse processo que é democrático é o povo na rua. Não foi eleito democrático também. Mas você também não está fazendo nada. Claro que tá, tem bastante coisa, tem muita coisa errada, eu concordo, muita coisa errada, mas tem muita coisa boa acontecendo. Porque a gente não pode dar um golpe assim. Não, tem que dar um golpe. So far, no charges have been leveled against President Rousseff, but many believe she should be held responsible since she's been in power this whole time. But 3 politicians who could succeed her, former allies and now against her, have been implicated or charged in corruption scandals. Looking good, right? Vendendo aí camisetas, bonés e principalmente água e a Dilma, juntamente com o PT, que eles atrapalharam, acabaram com o nosso país. Estamos vivendo momentos de extrema situação ruim, né? Principalmente para nós, pagadores de impostos. Nós, povo brasileiro, verde e amarelo, nós acreditamos que vai melhorar alguma coisa. Eu vim aqui também contribuir para esse dia histórico e dizer um não à corrupção. Esse muro que simboliza hoje essa separação de pessoas, que seria a separação
de quem é a favor do impeachment e de quem é contra, essa separação de pessoas, essa divisões de classe, já vem ao longo de todos os anos do PT. Eles vêm separando o pobre do rico, o negro do branco, o patrão do empregado. Nós sofremos preconceito ao longo desses anos todos. Esse muro, essa divisão é para evitar uma chacina. O PT e seus partidos aliados, eles estão aqui com os sindicatos, com manifestações sociais, movimentos sociais, e nós sabemos que eles estão armados. Há tanto tempo que a sociedade vem se evoluindo e até hoje precisa de colocar muro para talvez fazer a votação do impeachment, sendo que cada um deveria respeitar o outro. É lógico, de certo modo, aquilo tem um simbolismo imenso, porque isso nunca tinha acontecido antes. Se você observar no caso do impeachment do Collor, é bem diferente. Hoje o país de fato está dividido. É uma injustiça que estão fazendo com a nossa presidente, porque eu vejo que ela sempre foi uma pessoa que lutou em aqueles menos favorecidos deste país. E o meu modo de pensar é que devem respeitar a opinião, o voto daqueles 54 milhões de votos que colocaram ela no poder. Eu estou aqui agradecendo o que a presidente fez por mim. Se não fosse pelos projetos de acesso às pessoas menos favorecidas, às escolas, aos centros universitários, nós jamais teríamos os nossos engenheiros, médicos, dentistas. Não vai ter golpe! Nos últimos 12 anos, o que está acontecendo no Brasil são várias políticas públicas que estão sendo viabilizadas para que as pessoas que antes não tinham condições de frequentar uma universidade, às vezes aquela pessoa que não tinha condições de pagar um curso técnico, hoje essas pessoas estão tendo essa condição. Eu sou estudante de Direito da PUC Minas, na minha sala praticamente como negro só tem eu, a maioria das pessoas são brancas. Então assim, a gente vive essa dicotomia. Agora, é lógico que a gente tem que pensar num país não só para um lado, tem que pensar no país para todos. Companheiros, companheiras, atenção, homenagear a justiça brasileira. Homenageando a justiça de primeira instância. A grande teoria do Fernando Henrique, o que deu projeção internacional para o Fernando Henrique, e fez ele ser reconhecido como grande sociólogo brasileiro, foi a teoria da dependência associada. O que é a teoria da dependência associada numa palavra, numa frase? Entende? É você admitir que é possível, sim, ter um desenvolvimento econômico nas nações atrasadas, nas nações subdesenvolvidas, como se dizia nos anos 60, as nações periféricas, como se passou a falar a partir daquele momento, mas sob que condição? De que ela seja dependente do grande capital internacional. Nós acreditávamos, nós lemos errado a análise do Fernando Henrique. Nós, eu estou dizendo sociólogos, cientistas políticos, em qual eu me incluo, a gente acreditava que a análise do Fernando Henrique era que era possível romper isso. Não era, ele não tinha essa percepção, pelo contrário. O governo dele, os dois governos do Fernando Henrique, são a admissão explícita e efetiva dessa política de submissão. Se vendeu todo o patrimônio nacional, não se vendeu a Petrobras naquele momento, talvez se venda agora, porque houve uma forte pressão popular para impedir isso. Não se acabou com o Banco do Brasil porque houve uma forte pressão popular. No FHC, a gente foi entre os 3 primeiros países do mundo com maior desigualdade social, existindo a África, o Sudeste da Ásia, a América Central. No FHC, tu fala questão de desemprego, tu ligava o Jornal Nacional, tu via que tinha filas de desemprego em volta da quadra, que é um pouco mais velho, lembra daquilo. Tu via que a universidade pública, a única vantagem de estudar na universidade pública na época do FHC era que era de graça. Porque daí tu via também reportagem de um monte de cadeira empilhada nas salas de aula, escateamento das universidades públicas.
Não se criou uma universidade pública no governo do FHC. No Palácio do Planalto, uma cena que o país esperou por 40 anos. Um presidente eleito pelo povo passa a faixa a um sucessor eleito pelo povo. Depois de 8 anos na presidência, Fernando Henrique Cardoso disse que quase chorou de emoção ao passar o cargo a Lula. Por isso, defini, entre as prioridades de meu governo, o Programa de Segurança Alimentar, que leva o nome de Fome Zero. Como disse em meu primeiro pronunciamento após a eleição, se ao final do meu mandato todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida. Então, como governar num sistema em que se chega ao poder maior, o executivo, mas não se tem maioria no parlamento? Esse é o problema. Como é que se faz? Não tendo maioria no parlamento, tem que obter maioria no parlamento. Como é que se faz? Com as alianças pós-eleitorais. Essas te dão um ministério, tu me dá teu apoio no parlamento, te dou tantos cargos. E quando isso não é suficiente, bom, o que aconteceu? Mensalão e outras coisas, vai lá e compra o apoio. Tem muita gente que diz, não, porque o PT, o Lula tinha que ter radicalizado a esquerda, não tinha que ter feito as alianças que ele fez. Bom, o fato é que se ele não tivesse feito as alianças que fez, ele não governaria, né, talvez um ano. Tá? Quer dizer, isso que está acontecendo agora teria acontecido anteriormente. Eu não quero saber se o João Castelo é do PSDB, eu não quero saber se o outro é do PSL, eu não quero saber se é do PT. Eu quero saber se o povo está na merda e eu quero tirar o povo da merda que ele ficou. Eu quero aqui fazer justiça ao comportamento do senador Collor e do senador Renan, que tem dado uma sustentação muito grande aos trabalhos do governo no Senado. Eu acho que talvez a gente não tenha nenhum presidente da República que possa efetivamente dizer que a sua grande promessa foi cumprida. Né? O Brasil, pela primeira vez, saiu do mapa da fome. Né? E durante esse período, a gente realmente teve, né, uma grande mobilidade, uma grande ascensão social. As famílias brasileiras não tinham condições nenhuma de se desenvolver. Né? Uma hora tu está no emprego, pai de 5 filhos, né? Quando a tua companheira também estivesse trabalhando, porque era muito difícil 2 pessoas estarem trabalhando na mesma casa naquele período. E tu criar, né, e tu ter um projeto de desenvolvimento da tua família com uma instabilidade no emprego é muito difícil, né? É impossível tu conseguir desenvolver a tua vida através disso. Então a nossa vida, a minha vida, a vida do meu pai começou a desenvolver a partir dos anos 2000. Meu pai teve condições de comprar a primeira casa quando eu tinha 13 anos de idade, já em 2008, né? Quando ele conseguiu ter condições de juntar dinheiro. Quando a gente fala que nunca antes na história do Brasil, muita gente fica incomodada quando eu falo isso, muita gente fala, o Lula está descobrindo o Brasil. Não estou descobrindo. Nós apenas estamos fazendo o que os outros não fizeram. E quando os outros não fizeram o que a gente fez, a gente diz nunca antes na história do Brasil. E é correto, sim, que pela primeira vez na história desse país se demonstrou na prática que é possível crescer distribuindo renda. Tá? Quer dizer, do penúltimo país, de baixo para cima, na concentração de renda, nós passamos para ser o 14º. Né? Também de baixo para cima. É horrível, mas é uma melhora significativa. 40 milhões de pessoas ascenderam socialmente durante esse período. Tá? Isso é quase a população da França hoje. O que eu vi chegar na universidade foi uma coisa fantástica. Foram pessoas que nunca teriam tido acesso àquilo. Então, por exemplo, eu tinha uma aluna que ela era auxiliar de enfermagem no Hospital de Osório, né? Então, assim, ela levantava às 5 da manhã todo dia, quando ela saía do plantão e quando ela não saía para chegar lá às 8, e ela nunca se atrasou. Então, assim, mas ela nunca vai exercer a profissão de advogado. Não sei. Mas ela nunca vai... Não sei, mas ela vai querer que o seu filho faça um curso superior, porque ela teve essa experiência. Sou enfermeira há 5 anos, ou seja, me formei com 22. Eu estudei na Universidade de Santa Cruz do Sul e entrei como cotista do ProUni. E graças ao ProUni eu consegui fazer, dentro dos 5 anos, a faculdade de enfermagem e logo estar no mercado de trabalho.
em relação à minha família, eu sou a primeira pessoa a acessar o ensino superior. Como mulher, como negra, eu tenho muito orgulho disso, assim. E vejo que isso também produz frutos. Eu tenho irmãos mais novos, né? Hoje eu tenho mais um irmão que está na universidade, que está acessando o ensino superior. E a gente vê o quanto que é importante. Quando tu chega lá, tu mostra que é possível. Há coisas na universidade que eu pensei que não fosse voltar a ver, né? A articulação em torno dessas bandeiras libertárias, a mobilização e a movimentação, debates. Eu não sei até que ponto esse vídeo seria bem recebido para as pessoas contrárias, entendeu? Se é que é essa a ideia também, né? A gente nunca quis fazer um documentário neutro. Porque tem gente que acha que o fato da gente achar que é golpe, a gente endeusa o Lula e a Dilma. Quando não, a gente reconhece, a gente só acha que isso é menos e pior. Se ser um presidente ruim fosse motivo para impeachment, nunca teria tido um presidente do Brasil, sabe? Exatamente. Então acho que isso foi muito válido de colocar colocar os pontos onde que o governo errou. Enquanto professor, também eu percebo que a universidade voltou a ser um espaço de resistência. O que nós estamos vivendo é a primeira geração de filhos de pessoas pobres e muito pobres que chegaram nas universidades. E isso produz um movimento. Isso não vai ficar assim. Começa como um movimento contra o aumento, né, de preços de passagem de ônibus. Né? Quer dizer, o que isso está expressando? Está expressando exatamente essa insatisfação dessa nova pequena classe média, né? Quer dizer, emergente, que está buscando outras formas de participação, né? E que está buscando se proteger. Vai se questionar, então, a honestidade e o lucro, então, da iniciativa privada que está cumprindo o papel de um serviço que é público, que é o transporte público, né? O que vai acontecer? A grande mídia cobriu as manifestações, dava a visão lá do pessoal dos empresários, da EPTC, e mal passava a visão, brevemente, dos manifestantes. Os manifestantes, uma manifestação depois de uma maiorzinha, que vai ter menos pessoas, vai fazer um ato de violência. Ela vai, então, quebrar as janelas da Prefeitura de Porto Alegre. E a mídia, então, dá um grande tiro no pé. Porque o que ela passava uma reportagem de 1 minuto na TV, vai fazer uma grande reportagem pela violência desses manifestantes. A maioria da população no início vai até ficar contra a violência desses manifestantes, mas vai botar na sociedade, olha o poder da mídia, né? O debate sobre o transporte público. Vai crescer a Marcha de Porto Alegre, então, por um transporte público de qualidade, com o aumento da passagem, certo? O que acontece? Outras capitais também vão conseguir, então, se organizar em Porto Alegre, entre elas São Paulo. São Paulo, então, fazer uma marcha, e São Paulo vai dar o grande estopim, porque em São Paulo a Brigada Militar vai reagir de maneira muito, muito, muito violenta, então, sobre os manifestantes. E daí isso estoura o estopim pelo mundo em 2013. Até então, a grande mídia, a Rede Globo, a Band, ela condenava essas manifestações. Esses caras vivem no passado de uma ilusão. Eles são a caricatura violenta
da caricatura de um socialismo dos anos 50 que a velha esquerda ainda defende aqui. Realmente, esses revoltosos de classe média não valem nem 20 centavos. E quando eles veem que aquilo está tomando as ruas, então a grande mídia se apropria das manifestações e fala que são grandes vanguardistas da juventude que querem mudar o país. Estamos vivendo um momento histórico lindo e novo. Os jovens terão nos dado uma lição. E o que transforma aquela manifestação de 2013? Ela começa a tomar a cara da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Atenção, abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da presidenta Dilma Rousseff. Minhas amigas e meus amigos, todos nós, brasileiras e brasileiros, estamos acompanhando com muita atenção as manifestações que ocorrem no país. Elas mostram a força de nossa democracia e o desejo da juventude de fazer o Brasil avançar. Se aproveitarmos bem o impulso dessa nova energia política, poderemos fazer melhor e mais rápido muita coisa que o Brasil ainda não conseguiu realizar por causa de limitações políticas e econômicas. Não é contra tudo e contra todos, tanto que era contra o PT, era para tirar o governo do PT. A classe média, apavorada com a corrupção, fustigada pela mídia, manipulada pela oposição. É a classe média na rua, não tem mais o caráter libertário. As mulheres brasileiras têm sido, neste período, um esteio fundamental para a minha resistência. Me cobriram de flores e me protegeram com sua solidariedade. Parceiras incansáveis de uma batalha em que a misoginia e o preconceito mostraram suas garras. Bravas mulheres brasileiras que tenho a honra e o dever de representar como primeira mulher presidenta da República. Essa falsa construção, né, de que eles têm a verdade, de que a verdade é dita para as pessoas. Toda vez que a pessoa senta na frente do Jornal do Almoço, do Jornal Nacional, ela ouve a verdade. Isso produz uma distorção sobre a realidade, porque, na verdade, a verdade que está sendo posta é o ponto de vista do dono daquela empresa com seus interesses, né? Porque a única maneira de saber o que está acontecendo no Brasil é lendo a imprensa estrangeira. É lendo o New York Times, o Le Monde, o Libération, o The Guardian da Inglaterra. Qualquer jornal estrangeiro está cobrindo melhor do que a imprensa de Rio e São Paulo. Eles estão cobrindo com mais distanciamento, com mais profundidade, com mais clareza. Eles estão dizendo a verdade. So what happens next? Well, whoever wins this political dispute will still have to deal with a big economic crisis, a divided population, and a Congress that behaves like this. Lula junte os vagabundos do PT. So right now, it seems like things in Brazil will get at least a little worse before they get better. Nos jornais, o tom crítico prevaleceu. O britânico The Guardian afirmou que Dilma foi retirada do cargo por um Senado contaminado por corrupção. Editorial do jornal The New York Times, um dos mais importantes do planeta, afirma que será uma vergonha se a história mostrar que Dilma Rousseff estava certa ao dizer que o impeachment foi uma tentativa de uma poderosa força conservadora e reacionária para sequestrar o projeto nacional progressista, inclusivo e democrático que ela representa. O editorial do The New York Times afirma ainda que a saída de Dilma marca o fim de um regime transformador de 13 anos do Partido dos Trabalhadores. Eu não diria que toda a imprensa brasileira está cobrindo de maneira inadequada, mas estou falando principalmente dos jornais que tradicionalmente apoiam golpes. O Estadão, o Globo, no caso a Veja. Na época de 64 ou de 54 não tinha Veja. A Veja tomou o lugar de revistas como a Cruzeiro. E hoje, então, é Rede Globo, Estado de São Paulo,
a revista Época, que pertence à Globo, e a revista Veja. Eu acho que o jornalismo poucas vezes foi tão protagonista como agora. No mau sentido, para mim. Primeiro, pela omissão e segundo, pelo engajamento. E eu acho que as duas coisas estão ligadas uma à outra. A omissão no sentido de que a cobertura do jornalismo, no caso da Lava Jato e todos os fatos que estão relacionados, foi precária, foi a pior cobertura de todos os tempos do jornalismo brasileiro. Isso aí tu vai dizer, mas como é que tu sabe, né? Tu conversa com veteranos como eu, o pessoal que acompanhou coberturas de outros eventos grandiosos, como foi esse caso da corrupção agora, e tu acaba descobrindo que o jornalismo não fez nada. O jornalismo comeu pela mão da Polícia Federal, do Ministério Público e da Justiça, do juiz Moro. O juiz Moro foi um dos maiores repórteres brasileiros em circunstâncias como essa. O que o jornalismo fez de concreto, de investigação no caso da Lava Jato? Tu não vai conseguir me dizer nada, ninguém vai conseguir me dizer nada. Tem uma peculiaridade nessa ruptura que a identifica, enfim, que a torna muito singular, né? Que é o papel da gente de toga na quebra da institucionalidade. O que não se esperava, realmente, o que era novidade, é essa politização muito clara e muito evidente da justiça. Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Mas o Sérgio Moro, ao divulgar os grampos do Lula e da Dilma ilegalmente, ali ele contribuiu decisivamente para a queda da Dilma. Assim como a condução coercitiva do Lula em São Paulo. Esses dois fatos aí minaram a opinião pública. Foi assim, a gota d'água. A opinião pública de classe média viu, é isso, olha só. E não interessa se aquilo ali podia ou não podia, o que provava, se era abuso de poder, se não era. Aquilo ali foi determinante. Essa é a operação Aletheia, um termo em grego que significa em busca da verdade. Essa operação foi deflagrada nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. São cerca, ao todo, de 200 policiais federais e 30 auditores da Receita Federal que estão cumprindo 44 ordens judiciais, sendo 33 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de condução coercitiva. Um desses 11 mandados de condução coercitiva é para o ex-presidente Lula, que vai ser obrigado a ir à sede da Polícia Federal para prestar depoimento. O juízo único de jurisdição nacional, que desde Curitiba investiga a corrupção no país inteiro, o juízo único e um juízo de exceção por isso mesmo, a apurar a partir de um álibi, de uma desculpa, é o delator. É a primeira vez que a competência dos juízes é definida pela Constituição. Dessa vez, não. A competência do juiz de Curitiba foi definida por quem é o delator. Não é uma questão de crença, né? É uma questão de investigação, fato, prova e punição. Eu acredito, sim, no sistema, que esse sistema deva cumprir a sua função como está fazendo, né? Como nunca se fez no Brasil, né? Quando que se viu empresários, industriais, políticos serem chamados a depor, alguns sendo presos de diversas maneiras. Então, eu acredito sim que a gente deva continuar fazendo o que tem que ser feito, que é investigar e punir quem quer que seja a Dilma, seja Lula. Então, se tiverem uma prova, está aqui, bom, está aqui a prova, então prende. Agora, antes de ter prova nenhuma, não tem como supor ou como se incriminar ninguém. Demorou 3 a 4 meses no nosso país, não vai cometer isso. Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel. Mas eu sou o Renan que tá contra essa porra. Um aborto. Eu não gosto do Michel, porque o Michel é Eduardo Cunha. Não esqueça do Eduardo Cunha, tá morto, porra. Não, é um acordo. Botar o Michel
um grande acordo nacional. Com o Supremo, com tudo, fazia todo mundo e parava tudo. E aí foi até limitar onde está. Parava tudo. Ou faz isso. Você viu a pesquisa que deu do Moro com 18%? Não. Está 18% para presidente da República. Moro? Quando a investigação, né, como a gente já disse, ela não tem... ela parte de quem irei encontrar, né? Eu não tenho investigação. A palavra que a caracteriza é perseguição. Eu seleciono quem serão os culpados, os responsáveis, e a partir daí eu construo a investigação. Só não pode ser essa caça às bruxas e baseada sempre na delação, né? Que é muito confortável, né? Aí acaba a investigação. A investigação é a delação, é só a fala de alguém. Não, tem que investigar, tem que ir lá, tem que, né, chegar às provas mesmo, fazer a investigação total, não só na delação, porque a delação fica sempre alguém que está numa situação que pode dizer isso ou aquilo, né? Então, a delação é um dos elementos da investigação, né? Mas não pode reduzir toda a investigação à delação e fazer o uso também da delação para a delação virar manchete e, de repente, o que está sendo investigado vira já um suposto processo final. Nós estamos vivendo uma fase de transição. Esse é o primeiro golpe brasileiro da era das redes sociais. Então, as redes sociais contaram muito no sentido de fazer a discussão, de fazer o debate, mas elas não têm força suficiente ainda para realmente determinar as coisas. Em muitos aspectos, as redes sociais são muito dependentes dos veículos tradicionais. É muita gente replicando textos da Veja, da Folha de São Paulo, do Estadão, e pouca produção de conteúdo. E alguns desses blogs, por exemplo, ficaram um tanto atrelados ao governo e acabaram perdendo um pouco de credibilidade. A gente tem um mundo hoje que tem uma possibilidade de outros emissores. Tu tinha só a mídia ali, 4 canais, e aí eles são os únicos emissores, né? E tu tem hoje um mundo com outros emissores e isso, né, vai se somando, e a ponto de poder levar milhares de pessoas para uma manifestação. Tem várias outras possibilidades de informação e textos que vão circulando e pessoas que vão te mostrando coisas, né? Então, tem as pessoas vão se realimentando de fontes que desequilibram essa fonte única. Aí tu passa e bota ali na Globo News para ver como é que eles estão ali. Aí tem 5 criaturas em pé, martelando no mesmo ponto, né? Há meses, né? Martelando naquela mesma visão e eles se retroalimentando. Tu vê, Aí tu abre, sai dali, tem um mundo de informações, né? Que não são só o que as pessoas estão... Só o que aqueles 5 em pé estão falando ali para garantir o seu... cumprindo o seu dever, como diria o Belchior, e defendendo o seu amor, né? O estilo da satanização é uma estratégia nas fotos, nas manchetes, na escolha das notícias. E, evidentemente, todo o teor de matérias e comentários com a parcialidade de quem sabe qual o alvo e de como atingi-lo. Presidente, um colega nosso, que eu não vou citar nome aqui da Câmara, falou que se nós caçarmos a presidente Dilma hoje, ele vai se mudar do Brasil. Eu já comprei a passagem dele, sem volta. Sai daqui porque nós vamos caçar o Brasil em nome do Pará. Minha mãe nega Lucimar, meu sul e sudeste do Pará, meu Tapajós amado, minha querida nordeste do Pará, toda a área metropolitana. Nós encaminhamos, em nome do Brasil, minha mãezinha, dos meus filhos, dos meus amigos do Solidariedade, esse povo querido que vota sim. Nós votamos sim. E quem vota sim, coloca a mão pra cima. Coloca a mão pra cima. A sociedade brasileira foi apresentada para o chamado baixo clero da República, né? Muita gente diz que politizou, de certa forma, a sociedade ao ver que ali estão seus representantes, e aí
automaticamente se perguntar, será que sou representado por esse perfil de parlamentar, né? Quanta hipocrisia! Não é Dilma que tem que sair do palácio, porque Dilma não cometeu crime algum. Quem não tinha que estar nessa cadeira é você, Cunha. Você e seus cúmplices tramando contra Dilma. Vocês não deviam estar mais nessa cadeira. Esses valentes que gritam fora Dilma, não gritam fora Cunha. Por que será? Querem tirar Dilma pra salvar Cunha, pra se salvarem. Querem. Como vota, deputada? Tramam como Temer no esgoto do Jaburu. Tramou pra dar rasteira em Dilma. Vocês são os covardes. Covardes. Como vota, deputada? Pelos trabalhadoras que elegeram a primeira mulher presidenta da República. Pelo povo na rua. Como vota, deputada? Como vota, deputada? Quando os covardes pararem, eu falo. Se eles não falarem, eu vou ficar aqui. A senhora já teve tempo de falar, não? Covardes! Covardes! Como vota, deputada? Como vota, deputada? Meu voto. Como vota, deputada? Pela democracia. Como vota? Fica Dilma. Como vota? Não, golpe. Covardes. Tu citou antes os erros da esquerda, né, no poder. Quais são os erros, assim, os mais graves? Talvez uma certa ingenuidade de acreditar em alianças com pessoas e com setores muito retrógrados, né? Acreditar que estando, digamos, estando no centro do poder, o que não é a mesma coisa que estar no poder, mas estando no centro do poder, acreditar que podiam se articular com esses setores, e as traições, né, e as movimentações que aconteceram, as manhas e artimanhas, como disse a Dilma, foram muito claras de onde vieram, né? Foram dos parceiros esses de oportunidade que deixaram de ser parceiros assim que se deram conta que podiam passar a perna. Essa talvez tenha sido, né, a maior dos erros. Essa instituição chamada Câmara Federal dos Deputados, ela é branca, ela é velha, ela é masculina. Quando, na verdade, o Brasil, nós mulheres, somos 50%, estamos ali. E na representação, não. Os negros, da mesma forma. Na representação, não. Então, ela representa o que exatamente? É uma democracia representativa que não representa o país. O nosso sistema eleitoral, complexo e cheio de problemas, permite que hoje apenas 36 dos 513 parlamentares tenham alcançado o número de votos sozinhos para estar lá, né? Os outros 440 e poucos estão lá fruto do coeficiente eleitoral e do modo de funcionamento da eleição proporcional, né? É um sistema estranho, o presidencialismo, por exemplo, de coalizão, pelo seguinte: tu eleges um presidente e tu não tens maioria para governar. Quanto realmente o PT tinha de apoio parlamentar próprio? 16%. Como nós não somos um país em que a oposição seja uma oposição responsável, a oposição não vai votar a favor de projetos do governo, mesmo que sejam bons para o país. Ela vai votar contra. Ela vai votar contra si mesma, como fez, simplesmente para desequilibrar o governo, porque seu projeto é unicamente de poder. Não é à toa que o povo apelidou a Câmara e o Senado das bancadas do boi, da bala e da Bíblia. E são bancadas que não estão lá representando o povo em geral. Interesses extraordinariamente corporativos e bem definidos. Em nome do meu filho Éder Mauro, filho de 4 anos, e do Rogério, que junto com minha esposa formamos a família no Brasil. Especialmente da minha esposa e da minha filha, que tem 20 anos. Aproveitando para homenagear o Ministério Público, a Polícia Federal, o juiz Sérgio Moro, pelos militares de 64, hoje e sempre, pelas polícias, em nome de Deus e da família brasileira, é sim! Você vê aí uma confusão latente entre o público e o privado e
uma negação da laicidade do Estado. Quando o motivo para votar é um motivo moral, quando as pessoas se mobilizam para votar pela limpeza, pela família, por Deus, a tendência é o Congresso ficar cada vez pior. E não tenho dúvida que esse Congresso atual é o pior Congresso desde a democracia, desde a democratização. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou constrangido de participar dessa farsa, dessa eleição indireta. Com a ajuda de Deus, pela minha família, pelo povo brasileiro, pelos evangélicos da nação toda, pelos meninos do MBL, pelo Vem Pra Rua, dizendo que Olavo tem razão, senhor presidente, dizendo tchau para essa querida e tchau ao PT, Partido das Trevas, eu voto sim ao impeachment, senhor presidente. Marcos Feliciano, PSC de São Paulo, votou sim. Total, 187 votos. Eu fico pensando, né, com toda essa velocidade de reformas, né, de ensino médio, de previdência, de reforma trabalhista, eu fico pensando o que essa mulher presidenta não segurou, não teve que segurar. O Temer chegou ao poder, montou um ministério de machos brancos dominantes. Não é coincidência, é uma bobagem tentar dizer assim, não, foi só coincidência. Poderia ter tido uma mulher, poderia ter tido um negro, mas não teve. Então, ali está uma visão de mundo, um imaginário, uma composição de classe, um jeito de ser. O Michel Temer tem lá a sua bonequinha de luxo em casa, ele com 75 anos, ela com 32. Ele acha que o mundo feminino é isso, é ter a sua esposa bela, recatada e do lar. Essa nossa sociedade não consegue perceber o quanto ela tem que sair para fora do seu quadrado para perceber a necessidade do outro, que ainda é a maioria deste país. Que tristeza, porque eu já tive aqui em outros momentos, como no impeachment do Collor, nas manifestações de junho de 2013, na posse do Lula em 2003, na primeira vez quando ele foi eleito. E por mais que tivéssemos diferenças, a gente estava junto. E aqui não, sei lá. Eles montam um cenário que é de palhaçada, botando uma cerca como se nós fôssemos dois mundos. Não somos, não somos. Aquele mundo, para viver em paz, precisa que esse mundo esteja em paz. Enquanto esse mundo daqui, deste lado, estiver em conflito, estiver brigando por necessidades básicas, eles não vão ter tranquilidade. Bruno Araújo, do PSDB. Por favor, vamos respeitar o voto. Por favor. Senhor presidente, por favor, eu quero... Quanta honra! Por favor. Quanta honra o destino me reservou de poder... Quanta honra o destino me reservou de poder, da minha voz,
saiu o grito de esperança de milhões de brasileiros. Senhoras e senhores, Pernambuco nunca faltou ao Brasil. Carrego comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Por isso eu digo ao Brasil, sim para o futuro. O que tu sabe sobre a esquerda democrática? Bom, a esquerda democrática é um lugar histórico de Porto Alegre, onde a política é realizada, né? Onde discursos são realizados, panfletagens, historicamente, né? Que todos os movimentos, muitas ações da época da luta contra a ditadura marcavam encontros aqui. É uma cruz, é um ponto de localização. O próprio processo do golpe, do impeachment, a gente teve então aqui, era o ponto de partida, o ponto de concentração para a gente marchar. Em 2013, que teve as grandes manifestações nas passagens dos ônibus, aqui era ponto de partida para o pessoal se reunir e marchar aqui a prefeitura, aqui na Esquerda Democrática. E vários outros protestos da história do país, inclusive na ditadura militar também era um espaço que os estudantes se encontravam para poder marchar e também nas universidades. Já vi um texto dizendo que a Esquerda Democrática estava sendo substituída por lugar da política por lugar da igreja, porque é onde os pastores também vêm, fazem seus discursos, vendem as bíblias e tal. É um lugar do povo, né? Um lugar de comunhão de todas as intencionalidades. Isso que é a Esquerda Democrática, a gente poder se reunir a população, poder debater cidadania e poder se mobilizar. Tu lembra como é que tu foi pra casa aquele dia depois da votação? Não, eu falei com um deputado amigo meu e ele me disse, tá perdido e tal, né? Ainda faltavam uns votinhos, mas já... Aí eu peguei meus filhos, vambora. Aí fui embora pra casa. Fui embora, comprei uma cerveja e fui pra casa. Fiquei assistindo a derrota via TV golpista. Lembro que parou o país, né? Dava para se fazer um filme, inclusive, dizendo o primeiro domingo sem Faustão, né? A Globo transmitiu, acho que mais de 6 a 7 horas, com pouquíssimos intervalos, né? Lembro bem. O Brasil lembra bem, vai lembrar mais, acho ainda. A sociedade brasileira foi apresentada o chamado baixo clero da República, né? Calma, gente, eu estou emocionado. Eu quero dizer, meu presidente querido, por todos os corretores de seguros do Brasil, pela mudança do Estatuto do Desarmamento. Ele diz que politizou, de certa forma, a sociedade ao ver que ali estão seus representantes, e aí automaticamente se perguntar, será que sou representado por esse perfil de parlamentar, né? Essa instituição chamada Câmara Federal dos Deputados, ela é branca, ela é velha, ela é masculina. Convido a todos para, ainda em posição de respeito, ouvirmos o compromisso constitucional. Convido o excelentíssimo senhor presidente Michel Temer a prestar compromisso constitucional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis
promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Declaro empossado no cargo de Presidente da República Federativa do Brasil o excelentíssimo senhor presidente Michel Temer para o período de 31 de agosto de 2016 a 31 de dezembro de 2018. Estamos juntos. Nós podemos dizer que a maior jabuticaba do país, aquilo que só tem aqui, é essa possibilidade de um partido que nem concorre às eleições presidenciais ter 3 presidentes em 30 anos. Porque o PMDB abriu mão de concorrer. O PMDB não concorre à presidência da República, não precisa. Ele chega à presidência sem concorrer, sem o desgaste da urna. Aprovamos a lei que bota ordem nos gastos públicos pelos próximos 20 anos. E a lei que moraliza e dá transparência à administração das estatais. Estamos começando a reforma da Previdência para que sua sagrada aposentadoria esteja garantida agora e no futuro. Aprovamos na Câmara a reforma do ensino médio que estava parada havia anos. Mudamos a Constituição para mudar o Brasil. Tudo isso, volto a lembrar, em poucos meses. Tenho a perfeita consciência dos problemas do país e da missão que me foi dada. Os brasileiros pagam muitos impostos e pouco recebem em troca. Meu desafio é desburocratizar o Estado e melhorar a qualidade da administração pública. A verdade virá. O Brasil, repito, está no caminho certo. O próximo Natal será muito melhor que este. Quero encerrar esta minha mensagem prestando homenagem a um grande brasileiro que nos deixou recentemente, o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. A esperança foi seu lema. A coragem, a sua marca. Coragem e sentimento de esperança não me faltarão. Chegaremos em 2018 preparados e fortes para avançar ainda mais. Peço a você que acredite no Brasil. Desejo um Feliz Natal. Que o seu gesto de amizade e de fraternidade nesta noite se estenda por todo o ano novo. Vamos juntos reconstruir o nosso país. Muito obrigado a todos. Boa noite, Brasil. Governo Federal. Ordem e progresso. E se você me perguntar hoje se o que eu disse lá, que a política econômica ia mudar, que o conjunto de reforma que está sendo apresentado fere a vontade popular, a gente está vivendo exatamente isso. Nu e cru. Estamos vivendo exatamente isso. Agora, essa classe média que assina a TV a cabo e que, digamos assim, acessa a opinião tal e qual dos economistas liberais ligados ao governo, ela acredita nisso. O personagem símbolo dessa época é a Jéssica, né? Do Que Horas Ela Volta. Tira ela daí! Jéssica, sai daí, gente! Saia daí! Saia daí, Jéssica! Dá pra obedecer a sua mãe que ela tá falando com você? Sai dessa água! A Ana Mulaert andou falando sobre a situação do país alguns meses atrás, né? E eu acho a perspectiva dela muito interessante. A Jéssica entrou na piscina e a dona Bárbara está enlouquecida, fazendo todo o possível para tirar ela da piscina, mas ela não vai sair mais da piscina. Jéssica. Filha. Oi, mãe. Eu tô ligando para dar boa noite. Tô ligando para dar boa noite, para dizer que eu tô muito orgulhosa de tu. Agora, adivinha onde é que eu tô?
Ó. Tá ouvindo, ó? Tô dentro da piscina. É aquela história, os negros não vão voltar para a senzala, as mulheres não vão voltar para a cozinha, os gays não vão voltar para o armário e a Jéssica não vai voltar para o fundo da cozinha também. Que a luta social, de fato, é a única saída para a gente transformar a vida do jovem, seja onde ele estiver, dentro da periferia, dentro da universidade, dentro de uma escola pública, dentro de um reformatório. Há uma juventude que tu pode tirar tudo dela, né? Menos o direito de futuro. Deputado Vladimir Costa. Deputado Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará, quero dizer, abaixo o Ibope, que é ridículo e mentiroso, abaixo a pesquisa do Datafolha, que mente com uma pesquisa... É um homem decente, preparado, honesto, transparente, e nós, da base do governo, vamos botar pra chorar hoje aqui com a vitória de Michel Temer! Vladimir Costa. Sim! Senhor presidente, quem tem visão política não tem visão míope, não enxerga apenas o momento e sim o futuro. Todos nós sabemos que a queda do presidente hoje seria a volta do PT e a volta da esquerda. Que as viúvas do PT chorem para lá. Digo sim ao relatório do nosso sábio relator. Deputado Marco Feliciano, sim, 131. Eu voto com o relatório do PSDB, senhor presidente. Ricardo Izar, sim, 132. Eu voto sim, porque eu acredito no crescimento do Brasil, na geração de emprego, de saúde e segurança. Sim, e nós possamos, senhor presidente, fazer essa transição para esses dias melhores que o Brasil merece, que o Brasil precisa. Precisamos votar com responsabilidade. O meu voto é sim com o relatório. Senhoras e senhores, há quase um ano eu disse deste plenário sim ao futuro. Hoje eu digo sim ao país. Bruno Araújo, votou sim, 247. Senhor presidente, contra esse discurso baixo e sujo do PT e da esquerda, que apoiou a corrupção durante 14 anos, eu voto pelo Brasil. Eu voto sim pelo relatório do PSDB e do deputado Paulo Abiaca. Sim, senhor presidente. Deputado Darcito Peronte. Pela honra, pela integridade do presidente Michel e contra a privilegiatura pública que enterra o país, sim, senhor presidente. Mauro Pereira. Senhor presidente, eu voto sim pela continuidade da economia, para que as coisas continuem melhorando, para que o Brasil entre nos trilhos de vez. E mais um motivo justo. Eu não fico do lado de PT, PCdoB, Rede PC do Brasil. Fora PT, fora Lula, fora essa cambada que quebraram o Brasil. Todos os deputados do PSOL, PCdoB, votaram contra o impeachment da presidente Dilma. Eles não têm moral e são hipócritas, junto com o PT.